pai e tua mãe, a fim de que venhas a ter vida longa na terra que Yahvé, o teu Deus, te dá. Eita. Vamos começar, gente? Olha só, é a primeira pergunta dessa noite, né? Como medir hoje o relacionamento entre pais e filhos? Na sociedade que a gente vive, e aí não só na igreja, né? Mas fora dela. Como medir hoje esse relacionamento entre pais e filhos? Pastor Marcelo, posso começar pelo senhor? Pensam? Vamos lá, então. A base hoje da sociedade é um relacionamento que começa em casa, irmão. Eu observo que a Bíblia ela tem se cumprido, né? E um dos sinais é o relacionamento entre pais e filhos, né? Jesus ele vai dizer que no fim dos tempos o relacionamento dos pais e filhos iam estar da maneira que está hoje, né? E você medir um relacionamento de um pai, de pais e filhos, é muito impactante, né? Por que eu falo que é impactante? Porque é uma resposta para a sociedade do nosso relacionamento com os nossos filhos. É uma resposta para a igreja, um relacionamento que ele vai muito além de pai e filho. É um relacionamento em três, porque Deus ele tem que ser o centro do relacionamento também de pais e filhos. Quando Deus ele está no centro do relacionamento com o filho, se cumpre a palavra do Senhor, né? E a dificuldade hoje de você medir um relacionamento, de você que é notório, você vê a dificuldade quando Deus ele não é um centro do relacionamento. E a gente não está falando nem de família, a gente está falando de relacionamento de pais. Pai e filho. Exatamente. Então você vê, quando Deus ele é o centro do relacionamento, é diferente. Você percebe, né? E envolve muito mais além, sabe, de um respeito. Envolve um relacionamento com Deus. Eu acho que o caminho principal, o caminho-chave é isso. O teu relacionamento com Deus, ele vai direcionar o teu relacionamento com seus pais e com seus filhos. Isso é bíblico. E é por aí. Amém. Irmã Luciana. E concluindo o que você está falando, a sociedade está muito sem padrões. Boa, verdade. Então tá complicado. Você vê famílias extremamente desestruturadas e não sabendo como conduzir aquela relação pai e filho. Verdade. Então assim, são mães que são mães e pais, onde a figura masculina não está mais presente na casa e ela não acha que isso precisa, acha que dá conta sozinha. E é um ledo engano, né? Porque o padrão bíblico para a sociedade hoje é o padrão homem, mulher, filhos. Então a mulher está muitas das vezes roubando, usurpando esse papel que é de vocês, homens. E a gente precisa novamente voltar aos padrões. As famílias precisam novamente voltar a esses padrões bíblicos que a gente tanto preza que a gente tanto prega. Amém. Irmão Manuel, comentar? Sim. Quando a gente fala de medida, né, a gente precisa de um parâmetro. E a Bíblia é o nosso parâmetro, a nossa busca para os relacionamentos. Deus é um Deus de relacionamento, enviou o seu Filho para que ele tenha tido relacionamento com Deus. Quando a gente mede os relacionamentos, né, e aí a gente está falando aqui especialmente entre pai e filho, isso tem muito a ver com a proximidade desse pai com o filho, desse filho com o pai. A sociedade hoje tem demonstrado esse afastamento, essa dificuldade, de fato, aí que os filhos, né, têm tido com os pais, mas também os pais com os filhos. Sim. Principalmente quando esse pai, né, não teve um bom relacionamento com o próprio pai, ou se é que teve pai. Algo geracional, né? Você traz isso com você, né? E aí desencadeia, claro, essa questão de um relacionamento que eu diria sem afinidade, né? Só para completar... Claro. Eu e Luciana somos casados há 26 anos. Verdade. E nós temos 2 filhos, né? Tem o Eric Leonan, de 20 anos, e tem a Mariana, de 10 anos. A gente Meu Deus, o Eric está com 20 anos. 20 meu anos. pai. 20 anos. Jesus amado. Dia desse era meu menino. E a gente tem conversado bastante, né, em casa, porque a gente precisa dessa proximidade, né? Quanto mais próximo do seu filho, mais você conhece o teu filho, mais você reconhece o teu filho. Mas não é necessariamente um padrão que a sociedade tem. Então, como a gente poderia dizer que mede isso, né? Hoje, inclusive dentro das igrejas, a gente tem visto essas dificuldades. A gente
4 anos com casais. A gente tem visto isso, né, dentro do seio da igreja. Relacionamentos complicados entre pai e filhos, quando é que há relacionamento, porque muitas vezes não tem. Então, se a gente pode dizer que a medida correta é o que a Bíblia, né, que é a nossa bússola que traz e que é o padrão para que a família possa ser uma família que tenha raízes e que esse filho possa crescer, tornar-se pai, e aí esse pai ter um bom relacionamento com o seu filho, assim como Deus quer um relacionamento. E relacionamento quer proximidade. Interessante que vocês falaram, e aí pegando muito o que vocês colocaram já nessa primeira rodada de conversa, mesa, né? O senhor falou, a família ela tem que estar junto e principalmente como três, né? Porque Cristo ele tá no centro da família. Quando a gente fala de pai, mãe, né? E aí vocês complementaram, falando assim, primeiro do usurpar o lugar um do outro, e aí a gente fala de papéis, né? A gente acaba sempre entrando em papéis, um querendo tipo ocupar o papel do outro, e aí a gente fechou aqui falando de distanciamento, né? Quanto mais próximo você é, mais você está conectado, mais você está sabendo, tá escutando, tá vendo o que está acontecendo e está mais próximo do seu filho. E encerramos, né, toda essa conexão aqui falando assim de padrão bíblico. Quando a gente sai um pouco, não sair do padrão bíblico, né, queridos? Mas olhando para o que o mundo hoje prega, né, que é óbvio contra o padrão bíblico, sim, né? Seria errado eu dizer que hoje a estratégia, né, para minar as famílias é dentro das próprias casas distanciá-los, né? Porque quando você começa a colocar, né, a concorrência entre pai e mãe, por exemplo, né, e aí estou falando de casamento, né, isso reflete no distanciamento de um e outro, porque os focos são diferentes. O mundo lá fora fala que, e aí, queridos, entenda o que eu vou falar, e eu abro parênteses sempre que eu vou falar algo desse tipo para não deturparem o que eu estou falando, né, ou não entenderem da forma incorreta, né, que a mulher tem que vencer, tem que avançar, tem que crescer, tem que prosperar, tudo isso, amém. Eu digo amém, né? Minha esposa está aqui na minha frente, pilotando o nosso computador, né, do podcast, e eu quero que ela cresça, que ela evolua, que ela, né, prospere, porque não só para que ela prospere, porque como somos um, nós prosperamos juntos, amém? Só que hoje o padrão que é colocado na sociedade é que quase que um tem que concorrer com o outro. Competição, né? Quando um compete com o outro, eles se isolam. Quando se isolam, o filho está no meio do caminho. Ele também fica separado. E Cristo nessa história? Aí nem se fala. Está fora do contexto. Não é isso, pastorzão? Sim, verdade. Eu costumo dizer que princípios é inegociáveis. Verdade. Eu acho que os pais hoje, o que falta, que eu percebo, né, é um posicionamento. É você saber diferenciar. Eu tenho um casal de filhos. Eu sou pai, ponto. Não há uma interferência. Meu filho é meu amigo, mas eu sou pai, pô. Não tem essa. Há limites entre pai e filho. Eita, entramos nos limites, hein? Sim. Porque o que acontece? Por que eu estou falando isso, o Marcos? Porque tem se perdido esses limites. Tem pais que dão liberdade para os filhos e não agem como pai devido à liberdade que dá. Eu tenho uma liberdade enorme com meu filho, mas eu sei separar as coisas e ele entende isso. Entendeu? Eu não posso deixar que isso influencie no meu relacionamento com a minha esposa e muito menos, tipo assim, cada um tem o seu espaço, respeitando o espaço dos outros. Entendeu? Mas o problema hoje é quando você transfere a sua responsabilidade. Né? Não, você é mãe, eu estou saindo para trabalhar, você cuida. Não tem essa, filho. Pai dois. Exatamente, entendeu? Então, assim, são princípios bíblicos que são inegociáveis. E tem se perdido isso, infelizmente, né? Por questões de que hoje é uma correria muito grande, né? Você acorda, você vai trabalhar, você volta, Então, tem se perdido esse relacionamento, essa proximidade. E com isso, a dificuldade de um posicionamento familiar entre pai e filho. Mas, pastor, às vezes também as pessoas
assim, a gente vê muitos pais confundindo, né? Na ânsia de ter proximidade com os filhos, acabam permitindo que esse filho se torne um grande amigo. E a gente comunga da mesma ideia. Tá? Eu falo isso pro meu filho. A liberdade. Eu falo isso pro meu filho. Eu sou seu pai. Isso.